Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui no versículo 4, na minha Bíblia, versão do João Ferreira de Almeida, tá? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Allan Kardec, ele junta, ele coloca bem-aventurados os aflitos, que é o tema da noite de hoje. Então a gente observa que neste capítulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele vai dividir as aflições em duas partes. As causas das aflições em duas partes. Uma delas, as consequências dos nossos choros, das nossas lamentações, das nossas aflições, decorrentes dos erros cometidos nesta vida. E aquelas aflições decorrentes dos erros da vida passada. E aí, os Espíritos enviados de Jesus, que vêm nos esclarecer acerca das verdades eternas do Evangelho, nos esclarecem que a maioria das nossas aflições são decorrentes dos erros cometidos nessa vida, e não na vida passada. Devido à nossa falta de prudência, falta de compreensão, falta de previdência, falta de esforço, devido à falta do cumprimento dos nossos deveres, aí vão estar a maioria das vicissitudes do sofrimento da humanidade. E aquelas outras aflições, aqueles outros sofrimentos decorrentes das vidas anteriores, normalmente elas são decorrentes de situações que a gente às vezes nasce com elas. É um defeito congênito, é uma limitação física, é uma limitação orgânica, é um núcleo familiar complexo, complicado, onde ali nós, além das aflições, da expiação, muitas vezes, nós também teremos a oportunidade de ser provados, testados, para ver até que ponto está a nossa fidelidade aos princípios éticos, morais, religiosos que a gente abraça. Então a gente vai observar então que essa verdade trazida pelos Espíritos muitas vezes nos espanta. Porque a gente gosta de se posicionar naquela condição onde parece que não necessitamos do esforço perseverante na nossa renovação para que nós façamos da nossa vida o melhor. Para que nós façamos da nossa vida aquele conteúdo que faça de nós felizes, que faça aqueles com quem nós convivemos pessoas num padrão de vida, de qualidade de vida melhor. E neste contexto, nós vamos observar que a sociedade hoje ela é chamada à renovação. Quando nós estudamos o sermão profético, nós vamos observar vários versículos falando das dificuldades e das dores no período da transição. Muito interessante observar que no
o sermão profético que se encontra no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Aliás, não somente no capítulo 24, no capítulo 24 e 25, Jesus fala das dificuldades e das dores daqueles tempos. E o processo da renovação, o processo da transição do planeta, ele é decorrente da transição dos espíritos que aqui estão encarnados. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o versículo escolhi um versículo aqui. O versículo 15 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Qual o significado disso? Parece que é tanta turbulência na nossa vida. Quando, pois, você perceber que aquilo que é abominável, aquilo que não é aceitável, que causa desolação, começar a ser aplaudido, quem lê, atenda. Quando o errado começar a ser considerado como normal, como certo, perante para alguns, quem lê, atenda. Esse é um dos sinais. Qual o sinal? Sinal da vinda do Cristo, da segunda vinda do Cristo. E muito interessante é que o sermão profético começa falando de quê? Do período das aflições e das dores. Jesus saindo do templo. E os apóstolos falaram para ele: mestre, olha só a beleza do templo. Que maravilha. E Jesus fala: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Já dando o quê? Uma indicação clara para nós de que o templo de Deus não são aquelas construções elaboradas pelas mãos dos homens. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens.